Salve, salve pessoal, tudo certinho com vocês? Gente, hoje vamos resolver mais um problema da série de resolução de questões do Enem, né, que eu propus fazer para vocês, tá? Então, essa questão, pessoal, é uma questão que caiu na prova do Enem desse ano, tá? E ele fala sobre o seguinte, né? Ele diz que tem um estudo clínico, onde você tem 55 mulheres, certo? Que foram distribuídas aleatoriamente em 5 grupos de 11 pessoas, tá? E aí, para testar uma nova medicação, será escolhido um grupo no qual a maioria das mulheres tem idades entre 20 e 30 anos. Então, essa é a condição que é pedida. Os demais grupos tomarão placebo ou medicações já existentes no mercado. Tá? Então, aqui tem um quadro que está parcialmente preenchido e informa alguns dados relativos a essas idades dessas mulheres. Tá? E aí ele diz o seguinte aqui embaixo: mesmo com o quadro incompleto, foi possível selecionar um desses grupos porque, apenas com os dados apresentados no quadro, foi identificado um grupo que certamente atendia ao critério de escolha. Ele quer saber então que grupo é esse. Então, pessoal, para a gente resolver esse problema, a gente vai ter que observar quais são as informações que tem em cada grupo. Tá? Se a gente observar o grupo 1, a gente tem que ele tem média 25, né? Ou seja, você pode pensar que todas as mulheres que estão nesse grupo têm entre 20 e 30 anos. Só que tem um problema. Se você observar o desvio padrão, ele tem um desvio de 10. Ou seja, significa que os dados são muito dispersos, né? Quando você tem o desvio padrão, isso significa o seguinte, né? Você tem uma distribuição de dados estatísticos. Quanto maior for o desvio padrão, mais dispersos vão ser os dados em torno dessa média. Então, significa, por exemplo, se eu tenho um desvio padrão de 10, significa, por exemplo, que as mulheres podem ter idade até 35 anos, ou seja, 10 unidades acima de 25 ou 10 abaixo de 25, seria 15. Ou seja, um desvio padrão de 10 você poderia pensar em mulheres de idade de 15 até 35 anos. Tá? E não é o que ele quer. Né? Como o desvio padrão é muito alto, você não garante que todas as mulheres desse grupo vão ter idades entre 20 e 30 anos, né? Mesmo que tenha a média 25. Ok, gente? No grupo 2, o que a gente observa? A gente observa que ele só deu a mediana e o desvio padrão. A mediana é justamente o seguinte valor. Né? A mediana de um conjunto de dados é quando você coloca todos os dados em ordem crescente, certo? E você escolhe o valor do meio, tá? Mesmo o valor do meio sendo 25, observa que o desvio padrão ainda é alto. Você tem um desvio padrão de 9, o que pode significar que tem mulheres que tenham idades acima de 30 ou abaixo de 20, tá? Consequentemente, esse também não é o grupo escolhido. Se você for para o terceiro, ele só está dando o valor da moda. O que é a moda? A moda é o valor que aparece com maior frequência. Mesmo que você tenha um grupo de 11 pessoas que tem a moda 25, que é o número que mais aparece, não significa dizer que outros números ou outras idades estejam dentro da faixa de 20 e 30 anos. Você pode ter 35, você pode ter 32, enfim. A moda só está informando que o número que mais aparece é 25. Mas aí vamos observar o quarto grupo, né? O quarto grupo tem 25 de média, mas observa o desvio padrão. O desvio padrão é apenas 1. Significa dizer que a idade dessas mulheres é muito próxima desse grupo. Então, desse grupo de 11 pessoas com média 25, eu só tenho um desvio padrão de 1. Significa dizer o seguinte, que todas as mulheres têm praticamente idades muito parecidas. Ou seja, você vai ter mulheres com idade 24, mulheres com idade 26, tá? Então, fica ali um desvio padrão de uma unidade em torno da média que é 25. Logo, esse é o nosso grupo, é o grupo que ele justamente quer. Porque com desvio padrão de apenas 1, você garante que uma distribuição com média 25, você tenha todas as idades muito parecidas. Então, esse é o nosso gabarito, esse é o nosso grupo 4, e, portanto, o nosso gabarito é letra D. Mas, Isaías, por que não pode ser o quinto? Observa, a menor idade é 20, beleza. Entra
na requisição, mas 35 já está fora, já que ele quer entre 20 e 30 anos. Obviamente, então, só nos resta o grupo 4, a alternativa D como sendo a correta. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, deixa lá nos comentários, tá? Que a gente vai resolver mais questões. Vocês podem também resolver questões que vocês quiserem, vocês podem pedir, a gente pode fazer, tá? Mas eu vou continuar nos próximos vídeos resolvendo questões dessa série de Enem 2025, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês. Segue a gente, segue o Mago. Um abraço.